Então, gravando nosso segundo momento. No primeiro momento, eu falei um pouco da parte mágica, né, dentro da visão xamânica. Então, lembrando, né, que essa porta do leste traz o arquétipo do visionário. Tá? Visionário, ele é o mesmo que liderança. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte: esse caminho me ensinou a ser senhor do meu caminho. Tá? Isso não significa que eu vou estar controlando, tá, a vida para que aconteça do jeito que eu quero. Não. A vida que eu falo são os acontecimentos da vida que vão estar acontecendo. Né? Hoje, por exemplo, está chovendo. Né? Surgiu aí, vamos falar aí dessa confusão toda que o homem criou aí no começo de março aqui para a gente aqui. Tá? Então, sobre isso, nós não temos o controle, mas o controle da minha vida, senhor da minha vida, capitão do meu navio, o meu navio é a trajetória que a minha vida está seguindo. Isso nos pertence. Tá? Essa porta fala sobre isso. Okay? Vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que faz parte aqui do grupo me ligou, né? A gente conversou, falou assim: olha, eu estou com vontade de largar tudo aqui, e, sabe, eu estou me sentindo aprisionada nessa cidade, enfim. Ela meio que desabafou aquela coisa toda. E eu falei assim: irmã, vamos fazer o seguinte: muita meditação nessa hora e muito silêncio. Mas, sim, por quê? Tomar decisões, tá? Dentro dessa energia que você se encontra, é extremamente perigoso. Você precisa identificar o porquê dessa agonia toda. Tá? Você precisa ver isso. Pode ser o quê? Pode ser fuga de algo que você precisa amadurecer e você não está conseguindo. Então é muito mais fácil eu fugir do que eu tentar. Né? Os desafios fazem com que a gente cresça. Mas, às vezes, a gente olha para o desafio uma coisa tão monstruosa e a gente prefere fugir. Então, tem que ter uma visão muito clara se essa vontade de sair de onde você quer, se isso não é uma fuga. Bom, você não está querendo amadurecer. Você está dizendo não para o seu progresso. Tá? Hoje eu posso falar isso porque eu vivi muito isso na minha vida e entendi que se está acontecendo, se está no meu ciclo de vida e está sendo um grande desafio, é uma matéria que eu preciso amadurecer nela. Sim, é muito mais fácil eu pegar, botar a mochila nas costas. Ok, não tem nada de errado. Na outra encarnação, está você de novo tendo que cumprir essa matéria. É como os estudos. Tá, eu vou deixando uma matéria para depois, sim, mas você só vai concluir depois que você fizer essas matérias. É o mesmo processo. Então, olha para isso e identifica. Se você percebe que não é nada disso, ok. Então, agora você tem que criar uma estrutura, você tem que fazer um planejamento para daqui a 1 ou 2 anos você realmente sair daí e ir para um outro ponto, mas com uma estrutura já montada. Isso é um homem sábio. Isso é um homem de liderança. Isso é um visionário. É o mesmo arquétipo de quando eu estou sentado na tenda, que é um processo mais mágico, e digo: fulano, não saia, fica. Ah, mas eu não está morrendo, fica. Fulano, traga tantas pedras. Ó, a cerimônia vai se encerrar aqui, porque eu recebi essa mensagem para ir até aqui. Nós não vamos esticar mais a cerimônia. Eu estou tendo as visões. Essa mesma qualidade de visão eu tenho que ter no meu mundo aqui fora. Então, visionário é igual a liderança. Por quê? Eu tenho que ser líder da minha caminhada, da minha própria história de vida. É uma frase muito antiga, né? Eu sou capitão do meu navio. O meu navio não está à deriva. Né? A minha vida não está à deriva indo para onde a maré está jogando. Não. Eu sei para onde eu vou. Ou seja,
Eu sei onde eu me encontro e sei aonde eu vou chegar. Isso é visionário. Isso é um homem sábio. Isso é um homem vidente. Ele consegue ter a visão da própria vida dele. Ter essa visão não significa que você não tenha receios, que é diferente de medo. Eu não tenho medo. Não sei nem se é receio, mas prudência. Pronto. Eu tenho prudência em relação às coisas que eu vou fazer. Eu vou avaliar, eu vou estudar, eu vou pedir sinais. As minhas meditações, eu peço. É isso mesmo? Me dê sinal. Porque quando eu tomar a decisão, é isso. Aí eu vou lembrar do arquétipo do guerreiro. O guerreiro é ação. Quando eu partir para ação, é como eu lançar uma flecha. Não tem mais volta. Por quê? Aquela minha ação, ela vai gerar lá na frente um resultado. Então, hoje eu não posso tomar decisões baseadas numa agonia, porque está me sufocando. Não, para. Decisões são tomadas no momento que você está conectado. Está muito claro para mim essa decisão. Visionário e liderança. É o mesmo processo. Ok? Característica desse arquétipo na nossa vida. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que vai ajudar. Conhecimento de si mesmo, de sua força e de suas fraquezas. Dentro do xamanismo, isso é básico. Pegar o que a minha irmã estava falando sobre a luz e a escuridão. Né? Já falei, tem vídeos falando sobre isso aqui. Quando eu passei pela minha existência, pela minha crise existencial, aquilo era um chamado de eu identificar e curar as minhas sombras, os meus medos. Por quê? Aquela escuridão era justamente aquela nuvem que estava tampando o meu sol e eu não conseguia ter uma clareza do que fazer na vida. Na psicologia, é você ir para a caverna, para a sua caverna, e identificar os seus medos. Porque esses medos são fraquezas. E essas fraquezas, lá na frente, vai te sabotar, são os seus sabotadores. Que eu trago de outra existência, que eu herdei do meu sistema familiar, são as crenças que eu ouvi, as coisas que eu acreditei como verdade. Eu preciso curar isso. Então, dentro do xamanismo, a primeira jornada é a jornada de autocura. Você primeiro tem que se curar. No momento que eu estou me curando, vai ficar clara a visão para mim. Então, eu preciso olhar para minhas sombras, identificar e trazer luz. Trazer luz é cura, é estudar. Pronto. Conheço as minhas sombras, não significa que a gente vai curar elas. Não. As minhas estão comigo até hoje, mas elas estão mais educadas. Elas não estão mais inconscientes. Eu estou consciente qual o campo da minha existência que eu tenho que ter mais cuidado. Porque ali eu ainda não sou um especialista em caminhar naquele campo. Mas já tenho um certo cuidado em caminhar ali. Ali eu tenho que ficar mais atento. Eu não posso ficar muito à vontade. Porque todos nós temos isso. Isso que a gente chama de reeducação, de aprimoramento. Sendo que essas sombras, hoje, quando eu olho, são mestres. Foram mestres que me acordaram para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Sendo que a luz e a escuridão hoje eu entendo que é uma coisa só. Lá no começo eu achava que era o oposto, a dualidade entre a luz e a escuridão. Quando na realidade vai chegar um momento que você vai viver na unidade. Sim, quando eu tenho que ser uma pessoa mais... levantar mais a minha voz e bater na mesa, isso é para botar ordem na casa. Soltei os bichos para botar ordem. Colocou ordem, tranca ele. Mantenha-se na luz. Agora é uma unidade. Em alguns momentos, eu vou ter que soltar os meus bichos. Senão, vamos dizer assim, o barco perde o rumo. Mas na maior parte das vezes na minha vida, eu estou muito mais na luz. Estou muito mais numa consciência mais amorosa, uma consciência mais de paz. Ok? Isso que a gente chama de unidade. Antes era dualidade,
Eu vivia oscilando entre a luz e a escuridão, um dia estava bem, um dia estava mal, a minha vida estava indo bem, daqui a pouco, pô, se desestruturava. Não. Eu já venho aí há quase 10 anos na minha vida num horizonte de permanência. Há umas oscilações muito poucas, né? O que aconteceu agora com a gente é que todo mundo foi mexido. Não abalou a estrutura de vida. Por quê? Porque lá atrás, há 5, 4 anos atrás, por isso que eu montei um grupo de liderança financeira aqui com vocês, que há 4, 5 anos atrás eu tive essa visão. Olha, você não está cuidando direito do seu dinheiro. Estou só trazendo aqui para vocês que isso é visionário. Eu falei, cara, foi isso. Eu nunca olhei dessa forma. E aí as pessoas que trabalhavam com investimento, educação financeira, começou a chegar na minha vida. E por algum motivo o assunto rolava. Eu falei, cara, eu tenho que começar a entender sobre isso. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, o que fazer, como colocar essa energia de prosperidade que o meu trabalho me traz de uma forma correta. Porque até então eu estava só pegando e tirando. Ele não era uma fonte que, vamos dizer assim, que a nascente trazia mais. Não. Eu estava só repondo aquilo que eu tirava. Aquilo me deu base para hoje eu estar aqui, vivendo aqui. Hoje eu tenho ali uma reserva tranquila. E quando veio essa situação que todo mundo parou, eu falei, cara, estou tranquilo. Eu tenho já algo que está ali, que não mexeu muito lá nos investimentos. Aonde eu estou investindo não mexeu tanto. Então, continuei. Mas aquilo ali é para me dar o tempo que eu preciso para estar fazendo isso com vocês. Está tranquilo. A minha base de vida já está estruturada. Aí eu tenho tempo para fazer o que eu estou aqui fazendo com vocês. Para atender, dar aula de yoga, meditação. Pronto. Aquilo ali é para me dar essa liberdade para fazer o que eu quero, sem ficar preocupado. Isso é uma visão ampla. Não é a visão do dinheiro para meu bel prazer, para ficar. Não é nada disso. É só para me dar uma tranquilidade para que eu possa cumprir com o meu Dharma de uma forma tranquila. Né? E pensar que daqui a 10, 20, 30, chega uma hora que eu vou estar com 90 anos. Eu tenho que ter uma segurança. Isso que eu falo do horizontal. Ó. Eu sou um homem vertical, um homem sagrado, mas chegou para mim que eu tinha que olhar para isso. Como muitas coisas, como o conhecimento chegou para mim, quando eu fiz 40 anos, eu tive numa cerimônia me veio essa visão. Olha, você com o teu conhecimento, você já conhece sobre doença, e muitas doenças você não vai ter, mas você não vai vencer a velhice, você vai ficar velho. E você tem uma medicina que você não está usando. 2, 3 anos depois, eu entendi que era o yoga. Eu tinha uma formação em yoga, só que eu não praticava o yoga. Eu ia fazer aula com os professores. Não, você tem que dar aula de yoga. Ah, aula de yoga? Cara. A minha ignorância na época, mas eu sou um xamã, o que tem a ver? Até eu conseguir quebrar isso na minha mente, cara, você não é um rótulo, você é um canal. Quando eu entendi que eu era um canal, isso me libertou. Porque antes eu já tinha um rótulo. Não, eu sou um xamã. Então, se eu sou um xamã, eu só posso bater tambor e fazer isso aqui. Eu estava me limitando como um xamã. Não, você pode... Um xamã ele é um canal, um xamã ele é um mestre. Então, você pode ser mestre de vários segmentos. Pronto. Olha o que é uma limitação. Porque eu estava gerando um rótulo. Eu achava que eu era só aquilo. Não. Você é muito mais do que isso. Isso que a gente chama de uma mente expansiva. Isso é uma visão de um visionário. Tá? Então, quando eu falo de visionário, eu estou trazendo esse exemplo para o nosso dia a dia. Aquele mesmo homem que está sentado ali como um canal dentro das cerimônias, que tem a visão da canção que vai ser cantada, do que fazer, quantas pedras vão entrar, quando eu saio dali. Por isso que quando eu saio da tenda, eu tenho sempre uma prece. Que aqui fora eu possa ser um homem tão sábio como eu sou aqui dentro. Eu sempre tive essa prece. Então, por isso que eu sempre ensino, saia com o pé direito, porque é Súria, Sol, o masculino, o homem do mundo. E eu tenho essa prece, que aqui fora eu possa ser um homem tão sábio quanto eu sou aqui dentro das cerimônias. Porque eu precisava, na minha vida, equilibrar, entendeu? O homem sagrado com o homem do mundo. Isso é visionário.
Isso é visionário igual liderança. Então, eu tenho uma liderança sobre a minha vida. Eu sou gestor da minha vida. Isso tudo está ligado a essa porta aqui, ó, que é a porta da luz. A águia, né, aquela que tem a visão, o simbolismo da águia não são os videntes, é justamente isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Caminho com propósito. A gente tem que olhar. Eu hoje digo o seguinte: a minha vida tem um propósito. Eu acordo todo dia, quando eu saio da minha cama, porque há um propósito. Eu sei do meu propósito na existência planetária hoje. Eu tenho um propósito. Tá? Isso é uma frase desse arquétipo. Compartilhar visões e talentos. O que eu estou fazendo aqui com vocês é justamente isso. Eu estou compartilhando com vocês as minhas visões. E os talentos que eu tenho em relação a agregar as pessoas. É alguns dos meus talentos. Eu estou compartilhando com vocês. Isso é um movimento de um visionário. Tá? Facilitador e professor. Ou seja, o quanto eu puder facilitar para vocês, ou seja, trazer uma linguagem que fique claro para vocês, é um papel, é o meu papel nessa existência. Tá bom? Isso também pertence a esse arquétipo. Criatividade, insight, ou seja, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que ser criativo para transformar aquela situação em algo mais agradável. Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando se trata da vida, eu não tenho controle sobre ela. Os fatos vão acontecer, ok. Sobre isso eu não tenho controle. Mas a minha reação em relação ao que aconteceu, isso me pertence. E nesse momento eu tenho que ser criativo. Nesse momento eu tenho que ter os insights. Eu tenho que buscar as informações. Né? Bem, aconteceu algo que foi no mundo todo. O que eu vou fazer? Primeiro, fica em silêncio, fica contigo, vai meditar. E aí vem os insights, o que era para fazer. Isso que nós estamos vivenciando aqui hoje, esse encontro, ele só surgiu porque aconteceu esse fato todo aí. Olha o que nós temos aqui hoje. Né? Quanta coisa eu consegui criar nesse momento. Então, assim, a minha vida não parou. Na realidade, eu transformei muita coisa. Então, hoje, tem toda quarta-feira temos encontro, eu estou fazendo atendimento online, estou dando um curso online. Claro que daqui a pouco vai ter atendimento presencial. Pô, mas eu atendo pessoas lá da Espanha, de Portugal, pessoas que estão, sabe, em outros estados, que eu não posso estar lá, mas pelo menos aqui eu já tenho uma orientação. Já é alguma coisa. Isso é criatividade. Eu fui criativo. Ou eu seria criativo, eu entraria em pânico. Eu não entrei em pânico. Eu não entrei em desespero. Eu busquei a criatividade. A situação aconteceu, mas a forma como eu me posicionei foi uma forma criativa. E que hoje tem fruto. Isso aqui é fruto da criatividade. Claro que todo mundo me ajudou. Pô, vamos fazer uma salinha, vamos fazer uma reunião, vamos nos encontrar. E que eu tenho assim, vários relatos que para muita gente foi muito bom, porque apoiou muita gente que a gente está aqui online. Ok? Isso é visionário. Visão sistêmica e estratégica. Tá? O que é uma visão sistêmica? Quando eu olho para o mundo, esse mundo de Maia, de Matrix, eu procuro ter uma visão mais ampla para ter, assim, sei lá, nem que seja uma fagulha do que está acontecendo, para que eu possa me preparar. Tá? É o mesmo. Está vindo uma tempestade. Você não se prepara? Eu aqui morando onde eu estou morando, tenho que me preparar. O que é preparar a minha casa para as chuvas que vêm aqui? Limpar os córregos, tá? Proteger determinadas partes da casa, dependendo do vento, que aqui chove muito, aquela coisa toda. É uma preparação.
E não é diferente da nossa vida. Eu me preparei para a tempestade. E na nossa vida, a gente vai enfrentar a tempestade. Então, se eu não tenho uma visão sistêmica e não criar uma estratégia, bem, encheu d'água, a rua se esburacou toda. Sim, tu fez os córregos? Tu preparou os córregos? Não. Você consertou o telhado, quando tu já viu que o telhado estava ruim? Agora veio uma tromba d'água, o telhado baixou. Não tem agora que reclamar que o karma é ruim. Não. Você olhou para aquilo ali e não criou uma estratégia. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Ok? Isso é visionário. Isso é porta do leste. Isso aqui eu já falei, né? Eu sou o resultado da sorte ou do sucesso da minha vida. Então, assim, eu já tinha falado sobre isso. O que eu estou vivenciando hoje na minha vida são resultados das escolhas que eu fiz lá atrás. Okay? Então, seja o que for que está acontecendo, você é responsável. Não adianta culpar a mãe, para com isso. Deixa de ser vítima. Tá? Você é o grande responsável. Se eu quero um resultado melhor na minha vida aqui lá na frente, comece agora a olhar para você, veja seus hábitos, suas atitudes. Quantos convites chegam para você e você, sabe, começa a criar uma porção de obstáculos e não vai. Porque a felicidade, o novo, ele bate em sua porta. E aí você está esperando de uma outra maneira, ele veio disfarçado. Aí você disse não. Porque você estava esperando da maneira como você idealizou. Isso é complicado, porque qual é o lado sombra do visionário? É a projeção. Projeção, muitas das vezes, é do ego, é dos medos, é da insegurança. Bem, eu projetei alguém batendo na minha porta, né, com a roupa azul, não sei o que é, parece uma pessoa de preto. Não, preto? E preto é esquisito, né? Aquela coisa toda. Não. E você ficou preso a um detalhe, que era a cor da roupa. E perdeu uma grande oportunidade de um grande crescimento. Você nem se permitiu. Já disse não. Tá? E para a gente terminar essa parte aqui, você está feliz com a pessoa que você é hoje? E aí eu fecho aqui para estar aberto para as perguntas. Pronto. Quem está feliz com a sua vida aí, levanta a mão. Está parecendo um programa de né? Luzia, gostei. Prazer em conhecê-lo. Eu queria fazer um comentário que estou gostando muito de ouvir tudo que você falou. Acendeu as minhas expectativas, na verdade. Porque hoje eu estou me permitindo ser quem eu realmente queria ser sempre, talvez. E houveram coisas que você falou que hoje eu questionei e venho me questionando. E quando você falou referente a você se conhecer, me remeteu a quando a gente entrou, né, nessa loucura aí que é a pandemia, e foi um momento que eu realmente me permiti me conhecer, me permiti fazer coisas que eu nem nunca pensei em fazer por vergonha, por achar que as pessoas iam me julgar. Como é que você se sente hoje, Luzia? Luzia Ferreira. Eu acho que a internet dela lá travou, mas enfim. Vamos ver se ela volta aí para a gente acabar de ouvir a fala dela. Parece que travou lá a internet dela. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quando a Luzia voltar, parece que ela está precisando aí de ouvir algumas palavras. Aí tem bastante gente boa aí também para me ajudar. Vamos ver se ela consegue voltar, né? Alguém mais aí quer? Agora é a hora de perguntas, de compartilhar alguma coisa.
Vamos lá, meninos e meninas. Está aberto aí para as perguntas do que eu trouxe hoje, do que eu falei. Vamos lá, vamos trocar. César, Oi. cada tenda é um período, um ciclo. E cada tenda ela vai trabalhar mais direcional um portal, não é isso? Né? Ou não? É isso que isso que eu sempre entendi, não é isso? Assim, cada estação está associada a um arquétipo, a uma porta dessa aqui. O que a gente vai fazer agora, né, como a entrada do verão é muito em cima do Natal, né, e aí fica muito complicado conseguir marcar, né, dia 15 de dezembro. Gente, o pessoal já está na loucura da correria. A minha experiência nunca deu certo. Então, eu sempre marco logo o primeiro final de semana, o segundo no máximo, porque aí depois é festa na empresa, é comprar presente, todo mundo fica muito louco, né? Então, é a única cerimônia que fica assim, praticamente bem distante, ou por algum outro motivo nas outras, tá? Isso não significa que assim a gente vem para se preparar para essa estação. Mas os arquétipos que vai ser trabalhado internamente pode ser outros, tá? Então a gente não fica muito engessado dentro dessa ideia. A ideia é que a cada estação a gente venha com o nosso rito de passagem para ficar em sincronia com a Mãe Gaia. Estamos nos preparando para a estação que tá surgindo. Essa é a ideia da visão xamânica mágica. Mas no nosso interior, no nosso mundo interno, não é necessário que aquele arquétipo que a gente está ali ele vai ser trabalhado. Ele pode ser trabalhado outros. Tá? Todos são trabalhados. Tá? Independente da estação, vai ter aquele que está sendo mais necessário naquele momento para ser trabalhado. Então, é mais ou menos assim. Ok? Espero que eu tenha respondido você aí, Luzia. Ok, mestre. Ó, vamos ver. A Luzia Ferreira voltou. Eu quero acabar de ouvir a fala dela, que eu acho que ela é uma convidada, está vindo pela primeira vez, enfim. Vamos lá, Luzia. Caiu, né? Acho que foi minha conexão, na verdade. Eu não sei nem onde eu parei. Desculpa. Mas vai lá, mas começa aí. Você falou que você achava que as pessoas iam achar você isso, você aquilo na época da pandemia. Isso. E então eu acabei me redescobrindo mesmo na pandemia e vendo que a gente tem que ser realmente aquilo que a gente é e tentar nos conhecer. E quando você falou referente a você estar sempre andando em círculos, né? E você está sempre passando por aquele mesmo lugar e não conseguindo sair dali, me remeteu muito a mim, porque muitas das vezes eu vejo que eu ando em círculos e eu nunca consigo entender o porquê que as coisas acontecem assim. E quando uma amiga, para mim já é amiga, né, que a gente está sempre junta, a Bianca, me falou sobre vocês, inclusive foi até por acaso a gente falando sobre uma coisa e acabou ela falando sobre o xamanismo. Eu falei para ela que eu me identificava, que eu estava assistindo algumas coisas no YouTube, né, no Instagram. Ela perguntou se eu já conhecia alguma coisa. Eu falei, não, estou tentando conhecer. E quando ela me falou, eu falei, poxa, realmente é um chamado, não tem jeito, porque eu sempre reneguei, eu sempre tentei não ser algo para olhar familiar, de repente, que me julgar, me prejulgar, né? E é interessante ver como é que tudo que você falou se conecta. Quando você falou do financeiro, assim, inconscientemente eu consegui passar pela pandemia com um financeiro razoável também, né? Porque a gente teve uma organização aqui em casa com outro objetivo, mas que veio a calhar. E eu não entendia por que aquele objetivo inicial tinha se quebrado com isso que aconteceu. E agora você falando, me remeteu à mente, entendeu? Como que parece o universo mesmo falando para você, olha, onde você tem que se cuidar, olha aqui, volta lá, ó, tem alguma coisa que está errado. E eu quero aprender, achei super interessante, sempre achei. Quero aprender cada vez mais, né, sobre o assunto e obrigada pelo convite, Bianca, obrigada pelo convite, César. E foi muito importante para mim, muito especial mesmo. Vocês não sabem o quanto é especial eu ter ouvido tudo isso e ter me alimentado disso.
Ah, que legal, assim. Muito bonito sua fala. Você falando me lembrou a primeira vez que eu ouvi um xamã falando, eu sabe, cara, é isso, sabe, assim, me identifiquei. A minha alma ficou feliz, né? Aquela coisa toda. E seja bem-vinda, Bianca. Toda quarta-feira a gente está aqui. A proposta desse grupo às quarta-feira é eu estar compartilhando. Tem outros irmãos aqui também, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles. Eles também apoiam muito, né, na maturidade, na jornada de vida deles. Tá bom? Só quero dizer para você uma coisa, Bianca. A É jornada... Luzia. A Bianca foi Desculpa, a que Bianca é amiga aqui. Pronto. É. Luzia. A jornada de autotransformação, da nossa mudança, né? Ela é a longo prazo. Não é uma jornada simples. Eu sempre deixei claro que, gente, não é simples, é extremamente desafiador. Mas não é pouco, não, é muito, muito. Então, vocês vão ter que ter muita, mas muita disciplina e muita vontade. Tá? Agora, é algo que você começa nessa existência e vai permanecendo por várias existências. Então, eu digo o seguinte, esse vale a pena. Ok? Então, eu acho que você já deu o primeiro passo, é sustentar isso. Tá? Tudo assim, o vídeo vai ficar gravado, depois tem lá meu canal no YouTube, você pode rever para estar ouvindo o que eu estou falando, então se torna um estudo mesmo, e tenta colocar na sua vida, olha para a sua vida, quais são os hábitos que eu tenho que mudar. A primeira coisa, gente, na autotransformação, é identificar as suas fraquezas. Fraqueza é medo. Medo é aquilo que parece que é desafiador e eu não consigo. Para com isso. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi o seguinte, a mente, ela é treinada. Hoje eu tenho uma mente treinada para ver soluções, para ver oportunidade, para ver crescimento, tá? Para ver uma oportunidade de me tornar um ser humano melhor. A minha mente é treinada para isso. Eu não vejo defeito. Está ali, a coisa feia está ali. Mas aquilo ali, para mim não existe feio. O que existe é algo fora do lugar. Eu criei essa programação. Não existe nada feio. Feio é o meu olhar. Eu é que estou vendo de uma forma feia. Outros vão chegar ali, mas que coisa bonita. Pô, como é que ele viu que é bonito e viu que é feio? É porque é o meu olhar. Então, eu procurei mudar o meu olhar em relação à vida. Eu tenho hoje assim, tudo que acontece na minha vida, tá? Quando é desafiador, é para o meu crescimento. Quando é prazeroso, sim, eu aceito. Universo, gratidão, estou aceitando. E quando é desafiador, eu sei que ali eu vou crescer. Opa, é uma oportunidade de crescimento. Tá? Isso é mudar a forma de você ver o mundo. É isso que é uma estratégia que eu criei. Tá bom? Ó, a sala já me disse que tem 1 minuto.